Boas-vindas a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre como estudar lei seca para concursos públicos. A gente vai falar um pouquinho de cada concurso, porque o princípio por trás do estudo de lei seca serve para todos os concursos, para concurso de tribunais, para o Exame Nacional da Magistratura, para a própria magistratura. Então, a gente não tem por que fugir desse estudo de lei seca, que vale, como eu disse, para todos os concursos. E aí a gente vai fazer isso em 3 partes. Agora eu consegui fazer um roteiro que vai deixar o vídeo aqui, a aula, mais rápida, o que é bom, porque aí você pega o tempo que sobra para estudar para a sua prova que você vai fazer, né? O que eu vou falar, ele vai ter mais foco em magistratura, mas eu vou fazendo as adequações com vistas a concurso de tribunais. Por quê? Porque o concurso de magistratura é o concurso mais difícil que tem, é onde a gente tem o maior nível de dificuldade, é a maior quantidade de coisas que você precisa estudar, o maior aprofundamento em jurisprudência e em doutrina que a gente tem. Então, vale a pena a gente partir do mais difícil para o mais fácil, porque aí para o mais fácil é só a gente tirar algumas coisas. A gente vai em 3 partes. Primeiro, a gente vai responder uma pergunta ou 2 perguntas. Por que a lei seca é importante? E ao mesmo tempo, e mesmo assim, negligenciado nos estudos. Vou contar uma historinha. Quando eu fiz as minhas primeiras provas, né, eu partindo de uma certa arrogância ali do fim da faculdade, né, passei na OAB com uma certa facilidade, que foi uma prova do CESP, ali a última prova do CESP antes de vir a FGV, então acabei me achando um pouquinho, e aí falei, não preciso, o que importa é que eu já tenho a inteligência, vamos dizer assim. E aí, além disso, eu vinha daquela ideia, meu irmão é juiz do trabalho, mas eu não peguei muitas dicas de estudo com ele no início, porque eu não contei para ninguém que eu estava estudando, e ao mesmo tempo eu parti daquele pressuposto de que para passar para a magistratura, foi direto para a magistratura, era necessário pegar uma pilha de livro e derrubar lendo, né? Então, essa ideia que a gente normalmente tem. E é uma ideia que está parcialmente correta, né? Mas ela está mais errada do que se imagina. Porque é mais importante que você conheça a lei do que você estude tanta doutrina assim. Se fosse numa ordem de prioridade, a lei estaria em primeiro lugar, né? Lógico que a doutrina vai ter uma outra importância, mas não é para responder às questões, né? Mas sim para criar um raciocínio que te dê mais facilidade de gravar conteúdo para responder as questões. Mas enfim, não vou me perder aqui, senão eu vou ficar falando. Quando eu fiz a minha primeira prova, eu estava estudando Maria Silvia Zanella de Pietro na semana de prova até a véspera. Eu estudei Maria Silvia Zanella de Pietro. Com uma baixa velocidade de qualquer iniciante, né, que vai começar estudo para concurso, eu li ali no máximo umas 100, 200 páginas do livro, e é lógico, nada daquilo que eu li foi transferido para a prova, né? Então, eu fui mal na prova. Eu errei praticamente todas as questões de administrativo e todas as questões de constitucional. Por quê? Porque quando, por exemplo, constitucional,
a banca foi a FCC gosta muito de cobrar lá o artigo 20, os artigos 22 a 24 da Constituição Federal, lá de competência, 22 a 25 ali, principalmente, sobre competência legislativa. E isso você só grava se você lê o artigo da Constituição, e eu não li. Então, por isso eu acabei não passando. Né? E até isso, esse episódio, né, que eu tive nessa época de concurso, foi o que me fez criar o Enan Lei Seca e Questões, que é o curso que vai estar aqui na descrição, que é voltado para o Enan, para o Exame Nacional da Magistratura, que são blocos de estudos. Cada semana você vai receber uma meta que você precisa cumprir naquela determinada semana, de lei seca e jurisprudência e questões, né? Com isso você já mata grande parte aí da base que você precisa estudar para o Enan. Mas enfim, quando eu voltei e eu vi que eu precisava mudar alguma coisa nos meus estudos, eu me deparei com um texto de um juiz do trabalho, chama Mauro Schiavi, e o que eu extraí algumas coisas de lá, é um texto bem longo, mas o principal era que eu não estava estudando para a magistratura do jeito correto. Por que eu não estava estudando do jeito correto? Porque eu não tinha lido nenhum artigo de lei, principalmente na reta final da prova, que era o correto. Então, para algumas pessoas isso vai parecer uma coisa muito óbvia, mas assim como para mim não era tão óbvio, para alguém que está vendo esse vídeo pode ser óbvio, pode não ser tão óbvio também. Precisa arrebentar de estudar a lei seca. E aí, por que ela é tão importante então? Porque o nosso sistema, ele é um sistema baseado em lei. A gente não é um sistema baseado em jurisprudência. Nosso sistema, então, é o de civil law e não o de common law. Certo? Nosso sistema é de civil law. E aí, com isso, a gente vai ter a prevalência da lei no sistema. Prevalência da lei no sistema. Então, a lei é que determina como que andam as coisas no nosso sistema jurídico. Certo? Desde 2015, na verdade, desde um pouquinho antes de 2015, a gente já teve súmula vinculante na emenda 45 de 2004, salvo engano, que alterou um pouquinho esse esquema, porque falou, ó, a súmula é vinculante, então calma aí. O juiz ele não se baseia apenas na lei, ele precisa olhar as súmulas vinculantes. As súmulas normais, súmulas do STJ, do STF e do TST anteriores, né, e as posteriores também, mas as anteriores, elas têm o efeito persuasivo, mas elas não são obrigatórias. Certo? Eu posso não aplicar as súmulas como juiz. Mas as súmulas vinculantes não, elas são, como o próprio nome diz, vinculantes. Depois do CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016, isso se alterou. A gente teve ao lado das súmulas vinculantes alguns outros, né, a gente aqui não é uma aula de precedentes, mas alguns outros precedentes vinculantes, incidentes de recursos repetitivos, IRDR, incidente de assunção de competência e assim por diante. Ao lado disso, então, a gente teve uma alteração, certo? CPC de 2015, e ao lado disso, a gente teve, no mandado de injunção e na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a adoção do que a gente chama de teoria concretista. O que é teoria concretista? É a antítese, é o contrário de teoria abstratista. Teoria abstratista era, no mandado de injunção ou na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o STF ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário, ele verificava que tinha uma omissão inconstitucional e ele falava assim, tem uma omissão, regulamenta aí, poder legislativo vai ter que regulamentar, e parava por aí.
A teoria concretista, ela criou uma nova possibilidade, que é, poder legislativo, você vai ter que regulamentar isso aí. Se não regulamentar no prazo que eu te der, eu mesmo vou regulamentar. Então, o Poder Judiciário tem essa atribuição, vamos dizer assim, com essa teoria concretista. E a gente ainda tem como outro fundamento, outro baque aqui nesse sistema legal, as técnicas manipulativas ou aditivas do STF. Aí é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas basicamente o STF tem a prerrogativa de adotar uma interpretação conforme ou na declaração de nulidade total, inclusive, ou na constatação de uma omissão, adotar uma decisão que manipule os efeitos manipule os efeitos da própria decisão. Então, ela pode mexer no ordenamento jurídico com algumas técnicas. Para resumir, porque isso aqui daria uma aula bem longa, por sinal. E por que isso é negligenciado? Por que o estudo de lei ele é negligenciado? Primeiro, antes disso, esses 3 pontos do CPC, da ADI, da mandagem de injunção e das técnicas manipulativas, meio que reduziram um pouco, ou, na verdade, reduziram não, colocaram ao lado da lei a jurisprudência com o mesmo grau de importância. Então, isso você deve verificar a partir de hoje. Por exemplo, teses do ST que tem saído a rodo, temas de repetitivos do STJ, isso tem caído em provas, né? Não só em provas de magistratura, não só em exame nacional da magistratura, mas também em provas de tribunais. Então, isso aqui é mais para dar um aviso de que a lei seca ela é importante, mas tão importante quanto a jurisprudência, certo? Isso vai ter um impacto no que a gente vai falar lá na frente. Por que isso é negligenciado? Porque é o estudo mais maçante que tem. O estudo ele é chato, ele é repetitivo. E além disso, a gente fica muito na dúvida, porque o estudo ele não é coeso, falta coesão. Porque a lei ela não é um material de estudo, então quando eu leio o artigo 1º e vou para o artigo 2º e vou para o artigo 3º e 4º e 5º e assim por diante, normalmente, ainda que seja um código, isso não vai fazer muito sentido. Principalmente porque a gente tem, por exemplo, um Código de Processo Civil de 2015, já com muitas alterações. Então, se o código de 2015, você vai lá no site do Planalto, já dá para você clicar. Texto compilado, um negócio que entrou em vigor em 2016. Você já tem tanta alteração que você pode clicar para ter texto compilado. Quer dizer que, com essas alterações que ocorrem nos códigos, inclusive nos códigos, a gente perde um pouco daquela sistematização que o legislador original, quando ele foi lá fazer o código, imaginou. Então, quer dizer que o código começa a ficar um pouquinho bagunçado. Isso quando a gente fala de códigos. Agora, leis esparsas, elas são ainda mais bagunçadas, elas são mais desconexas. Porque, como elas são leis esparsas, elas não precisam falar sobre todo o assunto, elas podem falar sobre uma parte do assunto. Por exemplo, a lei de ação civil pública, ela vai falar sobre ação civil pública. Ela não vai falar sobre processo civil como um todo, ou sobre processo coletivo como um todo. Ela se propõe a regulamentar apenas a ação civil pública. Então, por isso, ela acaba sendo ainda mais bagunçada em termos de estudos. Se ele é o artigo 1º, ele não necessariamente vai ter uma ligação com o artigo 2º. E não necessariamente vai ter uma ligação com o artigo 3º. Não tem uma lógica sequencial, certo?
E essa dúvida, ela é suficiente para gerar na nossa mente pô, eu acho que não é isso que eu preciso estudar. Mas é o contrário, é realmente isso que você precisa estudar. A lei seca mesmo, ela é extremamente importante, ainda que não tenha essa sequência lógica e etc. Mas tem como reduzir isso, a gente já vai falar isso mais para frente. Beleza. Vamos falar então da importância. Qual é o grau de importância da lei seca? Do estudo de lei, né? Se a gente pegar a média dos exames nacionais da magistratura, a gente tem, eu estou com uma colinha aqui porque são vários percentuais, tá? Eu vou falar de 3 tipos de provas. A gente tem em torno de 55% de lei seca, a gente tem 30% de jurisprudência e a gente tem 15% de doutrina. Quando a gente vai para a magistratura, são 100 questões, tá? E tem mais matérias, tá? Em magistratura estadual vai ter eleitoral, tributário, vai ter processo penal, por exemplo. Magistratura do trabalho vai ter direito e processo do trabalho, direito constitucional do trabalho, direito internacional, previdenciário, por exemplo. Magistratura federal vai ter previdenciário, vai ter internacional e assim vai. Então, e são mais questões. A gente tem um percentual um pouquinho diferente, 60% de lei seca, então é mais baseado em lei, e isso tem uma lógica. Como a gente tem mais matérias, como a gente chama de periféricas, essas matérias elas são mais superficiais, a cobrança ela é mais superficial, porque são leis especiais, né? Por exemplo, direito previdenciário, que cai tanto na federal quanto na do trabalho. Você tem que estudar as leis 8213 e 8212 de 1991, né? Não daria não tem tanto espaço para o examinador cobrar na prova objetiva uma doutrina super avançada de direito previdenciário, porque ele tem outras coisas mais prioritárias, vamos dizer assim. A gente tem 28% de jurisprudência e a gente tem 12% de doutrina. Lembrando que aqui a gente está falando apenas de FGV. E aqui a gente está falando de bancas diversas. Certo? E quando a gente fala de tribunais, esse percentual já é bem diferente. A gente tem 76% de lei seca, a gente tem 16% de jurisprudência e a gente tem 8% de doutrina. Doutrina, normalmente quando a gente fala de TRTs, principalmente, doutrina aqui vai ser principalmente em direito administrativo e constitucional, tá? Então vai ter lá teoria do órgão em administrativo, atos administrativos, poderes administrativos em direito administrativo. Em constitucional vai ter poder constituinte, teoria geral da Constituição e controle de constitucionalidade, por exemplo, tá? Então a gente tem esses pontos aqui para a gente retratar a estatística. Então, o que isso diz? Que a maior parte de qualquer prova, desde ENAM, que é a FGV, que é uma banca que tradicionalmente sempre cobrou muito mais jurisprudência do que as outras, maior parte é lei seca, e a gente vai caminhando da magistratura para os tribunais, a gente tem a maior parte de estudo lei seca, certo? Beleza. Aí a gente vai para o terceiro ponto. Lei seca é um estudo superficial. O que quer dizer estudo superficial? É o que eu chamo de estudo de enunciados, é uma leitura de enunciados. Cada artigo da lei é um enunciado. Então, a gente tem artigo 1º da lei do Código Civil, vai falar lá da personalidade civil. O artigo 2º vai falar do nascituro. O artigo 3º vai falar da incapacidade absoluta, do artigo 4º relativa, 5º emancipação. Desse conjunto desses 5 artigos, a gente tem
afirmações muito importantes. Mas, por exemplo, esse é um exemplo que eu sempre dou. Não tem lá a explicação da teoria natalista, concepcionista, né? Não tem a ligação lá no artigo 2º de todos os direitos que o nascituro tem. Por exemplo, de receber doação, será que ele tem? De ser como que eu posso dizer, beneficiado em testamentos, por exemplo, será que é possível ou não? Então, se o Código Civil já retrata tudo isso, por que não colocar ao lado do artigo 2º todas as disposições que são importantes acerca do nascituro? Um exemplo. Outra, a gente tem enunciados do Conselho da Justiça Federal que tratam sobre direitos do nascituro. Beleza, a gente vai andando no código, a gente tem lá direitos da personalidade, artigo 12 até o artigo 20, salvo engano, do Código Civil. E aí, além dos direitos da personalidade, nome, integridade física e assim vai, a gente tem julgados, como por exemplo do STF, falando sobre biografia não autorizada, que são importantes para a prova. Então, não faz muito sentido. Quer dizer, faz, mas o melhor jeito de a gente deixar esse estudo superficial, que é apenas ler os artigos da lei, e tornar ele um pouquinho mais completo e reduzir essa superficialidade, é a gente juntar o artigo com o julgado correspondente ou até mesmo com algum comentário doutrinário importante. Então você vai ter assim, o artigo 12 do Código Civil, você vai ter um julgado do STF em ADI sobre biografias. Você vai ter o tema 786 do STF, que é relacionado ao direito de personalidade, falando sobre o direito ao esquecimento. Então, quando você junta esses 3 artigos, e isso a gente está falando de um artigo. Quando você faz isso com o artigo 13, artigo 14, artigo 15, artigo 16, e assim por diante, cada um com a sua jurisprudência ou com os seus comentários respectivos, isso vai se tornando um estudo tão completo que quando você lê a lei seca, aquela sensação de que o estudo é chato e de que falta coesão, ele diminui. Ele não vai ser retirado, ele não vai acabar. Esse sentimento, na verdade, ele vai te acompanhar até a aprovação. Mas, quando a gente consegue fazer isso, esse conjunto, ele torna o estudo muito tão completo que você fala assim, bom, agora a doutrina é um complemento para me dar uma base mais sólida para eu enfrentar as provas. Mas eu não vou mais sentir aquela dúvida de que será que isso aqui é um caminho certo? Agora, como eu prometi, eu vou falar também de tribunais. Quando a gente fala de tribunais, você vai ter que fazer algumas provas e o ideal é que você faça muitas questões, e a sua prova inteira ela é baseada em questões. Você vai ver que é desnecessário isso aqui. É desnecessário esse estudo para tribunais de coisas tão aprofundadas de jurisprudência. Então, a jurisprudência ela não é tão importante assim. O que normalmente você vai ter aqui são súmulas, julgados de ADI, julgados de ADPF, julgados de ADO e de mandado de injunção. Isso você vai colocar, mas apenas as mais clássicas, que são aquelas mais repetidas. Como, por exemplo, súmula 346, súmula 473 do STF, sobre direito administrativo de atos discricionários e vinculados, quando que o judiciário pode ou não,
quem revoga o próprio ato, quem anula o próprio ato e assim vai. Então, apenas as súmulas mais clássicas, ou seja, por que isso acontece? Porque em tribunais, a quantidade de coisas e a profundidade de coisas que caem na sua prova é menor quando a gente compara com magistratura. Isso é óbvio, não é segredo para ninguém. Então, e essa ideia aqui, em geral, é a que baseia o estudo de lei seca e questões para a magistratura e para o Exame Nacional da Magistratura, que está aqui no link da descrição. Basicamente, para a nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.